O tema do novo marco legal do saneamento básico também foi abordado pelo diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. A preocupação é que, com a proposta, os brasileiros pagarão taxas que não pagavam. Acompanhe. O que a gente conhece historicamente nesses processos de privatização é que, primeiro, as áreas que têm mercado e que eles podem, inclusive, aumentar o preço ou oferecer outro tipo de serviço, a gente sabe que, de fato, a privatização acaba avançando por esses mercados. Mas, do ponto de vista de você pegar estados e municípios em que a renda é muito baixa, que as condições efetivas de retorno do negócio é muito limitada, a tendência é ficar abandonado. A gente já viu isso, inclusive, com as elétricas, né? Se você olhar a lógica, inclusive, de expansão de outros setores, quando você chega em territórios, inclusive, muito carentes, o que a gente vê é um abandono do mercado em geral, da iniciativa privada. Isso, muito provavelmente, a gente vai assistir com o marco. Ou seja, é muito difícil você imaginar que vai avançar, em especial a rede de esgoto, que é um investimento importante e não é um investimento barato, a partir da iniciativa privada, uma vez que a gente sabe que essas áreas hoje que têm deficiência de escoamento sanitário, elas são áreas muito carentes, né? Ou seja, sem o poder público, de alguma forma, bancar esse investimento, inclusive bancar as taxas de retorno, dificilmente a iniciativa privada adentra esse mundo. Então, eu acho que esse é a primeira sinalização. A segunda questão é que foi, de fato, falado muito pouco sobre o que está no próprio projeto aprovado, e que muita gente está comemorando, mas inclusive não sabe que é bem provável que nos próximos 12 meses passa a pagar algumas taxas que não pagavam, porque um dos itens que está colocado ali é a autorização para o pagamento de taxas municipais relativas à urbanização. Então, taxas de poda de árvore, taxas de limpeza de rua, ou seja, uma série de taxas que teoricamente já estavam embutidas ali por dentro do imposto predial, né, do IPTU, vão ser externalizadas. Então, esse é um argumento, por exemplo, com relação a essa questão que não foi colocado. A outra questão que está posta ali, que eu acho que é um debate também fundamental para a gente olhar quando a gente pensa o novo marco aí do saneamento, é se há de fato interesse no negócio do saneamento básico, que é um pouco do que a gente tinha falado anteriormente, ou se o interesse que está por trás disso é com relação à posse e à utilização da água doce. A água doce no mundo é um bem escasso, o Brasil é um dos maiores cinturões, aí, um dos maiores reservatórios de água doce do mundo, e o processo de privatização do saneamento, de certo modo, caminha na direção da privatização da água. E a gente sabe que a água, no milênio que se iniciou, ela terá um valor importante, um valor estratégico, e que inevitavelmente se transforma em valor mercadológico. Então, eu acredito que este embate que a gente está assistindo hoje do saneamento básico, ele extrapola muito as questões vinculadas à própria ideia do saneamento básico. Ele atravessa desde a questão menor, que tem a ver com as taxas municipais, aí, da cobrança das posturas urbanas, passa pelo próprio saneamento e termina, no final das contas, quem que vai ficar com a posse da água doce num processo de escassez que a gente está vendo e que já está acontecendo no mundo. A água não é mercadoria e a sociedade precisa compreender que a disputa do saneamento básico passa necessariamente pela disputa da água. Se nós não compreendermos isso, nós podemos olhar daqui um período e aí daqui 30 anos olhar para um Brasil em que, de fato, a própria torneira, ou seja, o bem mais precioso que a gente tem no nosso país aqui, que é o que garante a nossa vida, vai estar na mão das grandes corporações, e o preço por ela certamente será muito mais caro do que a gente vê hoje.